parece até uma coisa meio burocrática e repetitiva, mas falar de um tema chamado burocracia, novamente. Mas antes disso, eu quero saudar meus colegas advogados, né, membros da Procuradoria do Distrito Federal, que estão aqui emprestando brilho maior a esta casa, e comunicar, inclusive, que hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com o doutor Ibanez, que me ligou, atual presidente, e também o presidente eleito, doutor Juliano Costa Couto, né, no sentido de que pudéssemos nos empenhar, né, no projeto de interesse da categoria. Quero também cumprimentar os auditores da Secretaria de Fazenda, que aqui se fazem presentes, também prestando brilho. E quero cumprimentar, inclusive em nome do deputado Juareizão, né, os moradores do INCRA 8, que o deputado Juareizão, somos testemunha, que o deputado Juareizão não permitiu que a gente sossegasse enquanto não tivéssemos tido a oportunidade de aprovar lá no âmbito da CCJ o projeto que os trouxe até aqui. Mas eu gostaria de falar, quando falei na questão da burocracia, trazer até uma experiência pessoal que se estende para todos nós aqui, que é a questão da burocracia, que, como todos nós sabemos, ela fragiliza a eficiência do serviço público. E hoje, especificamente, vou falar da questão dos cartórios, sistema de cartórios. No sábado à noite, em razão do falecimento de um parente, fui ao hospital buscar, deputado Vasni, o encaminhamento até o cartório, um documento, né, que comunicava ao cartório o falecimento da pessoa. Mas o cartório estava fechado, ele não tem plantão, né, já era noite de sábado, né, então o cartório, possivelmente por imaginar que as pessoas não morrem, né, no sábado à noite, então ele fecha as portas. E abriu apenas às 9 horas da manhã. Apesar de existir uma lei que estabelece que todo cidadão só deve ficar no máximo 30 minutos de espera, no máximo, não é mínimo não, é máximo 30 minutos, eu passei no cartório 2 horas e meia. O cartório que se localiza ali no IML. É uma extensão do cartório do Núcleo Bandeirante. E ao entregar para a funcionária o documento, né, que é um documento padrão, uma folha desse tamanho, com um monte de informações, ela constatou que o médico, talvez na pressa, esqueceu de dizer qual era a cor do extinto. E, com isso, ela não poderia fazer o registro, deputado Chico Vigilante. Ela não poderia fazer o registro. Exatamente. A pessoa estava morta, mas, como não tinha cor, não tinha sido assinalado pelo médico, né, ela só poderia fazer se eu retornasse ao hospital, encontrasse o médico, e o médico se lembrasse e marcasse X e ainda fizesse uma ressalva de que estava marcando o X há destempo, porque se esqueceu. Bem, obediente como sou, fiz. Fui ao hospital, né, peguei meu carro, fui ao hospital, encontrei um médico substituto, porque o outro já tinha saído do plantão, e o outro fez, além de marcar o X, que é importantíssimo na história da burocracia brasileira, ele ainda fez 2 ressalvas. Uma que estava ressalvando a situação e outra que ele era o médico substituto. Aí retornei ao cartório. Exatamente. Ao retornar ao cartório, a moça me falou que realmente agora estava tudo ok, né, e que eu ia conseguir sair de lá com a guia de sepultamento. Veja bem, mas antes eu cometi uma irregularidade, deputado Chico Vigilante. E aqui eu uso essa tribuna para confessar. Presidente, eu vou utilizar aqui, né, para confessar publicamente. Tinha um outro senhor
que estava aguardando também para ser atendido, e me perguntou qual era o problema. E eu cometi a inconfidência de dizer a ele que o médico não tinha marcado X. E aí ele foi olhar. No dele também o médico tinha esquecido de marcar o X na cor do extinto. Aí eu não sei se fiz bem ou mal, viu, deputado Chico Vigilante, mas acho que cometi uma irregularidade diante, né, da máquina administrativa. Eu sugeri a ele que, escondido da moça do cartório, ele fosse no banheiro e marcasse X com a mesma caneta, para não suscitar dúvida. Fiz isso, eu confesso publicamente que fiz, né, essa irregularidade. É uma confissão aqui, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Colegas parlamentares, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos por uma situação como essa. Bem mais tarde, né? E o que a gente percebe é o seguinte: primeiro, o cidadão que sustenta o cartório, que nada mais é do que um local onde apenas se registra. Cartório não tem que ficar analisando nada. Cartório é um mero anotador, né? O cartório só funcionava de 9 às 17 horas e só tinha uma funcionária. O que significa dizer que se alguém aqui, né, morrer, ele vai ter que esperar bastante. A lei terá que ser desrespeitada pelos cartórios. Por quê? Porque só tem um funcionário em Brasília inteira para poder fazer a parte burocrática. Agora, quero chamar a atenção para um dado. Primeiro, pessoal, quando alguém vai ao cartório para tratar desse assunto, já vai extremamente fragilizado pela dor da perda de alguém querido. E aí tem que se submeter a essa série de besteiras que transformam a administração pública num câncer carcomido, que acaba com a vida do brasileiro, que financia toda essa festa. E as pessoas assumem, infelizmente algumas, deputado Chico Vigilante, assumem a postura como se fossem mais importantes do que o cidadão. Aí eu pergunto, eu tenho carro, eu consegui me transportar do IML para o HFA. E quem não tem? E quem depende de ônibus para voltar ao hospital? E se a pessoa tivesse morrido no hospital de Planaltina? E pior, quando cheguei ao cemitério, você tem que agendar o sepultamento até meio-dia, senão não realiza mais. É uma norma. Agora, que eu saiba, quem normatiza é essa casa. Mas o Poder Executivo insiste em querer normatizar o que não é da sua competência, sob todos os aspectos. Eu não estou falando apenas da competência legal, não. Estou falando de competência de conhecimento. Mas, infelizmente, é isso que acontece. E aí eu peço que essa Câmara, principalmente a Comissão de Direitos Humanos, talvez em caráter excepcional, crie uma frente parlamentar, alguma coisa assim, para que a gente possa transmitir um pouco de alívio ao cidadão brasiliense, ao cidadão que todo dia é massacrado pela burocracia, que todo dia é obrigado a encarar a administração pública como um inimigo, porque essa é a postura da administração pública, lamentavelmente. Você chega em qualquer órgão, é uma dificuldade para ser atendido. Você chega, nesse caso, lá no cartório, e você tem que se submeter às exigências que são feitas pelo cartório, como se o cartório fosse primo legítimo de Deus. Não é, não. E tem algo mais grave ainda, deputado Chico Vigilante, e aí eu vou encerrar, é dizer o seguinte, que esse cartório, ele fica nas dependências do IML, ou seja, o sujeito que já está fragilizado pela dor da perda de um ente querido, ainda tem o desconforto de ver passar a todo momento
presidente. Pessoas que foram presas, possivelmente pelo cometimento de algum crime, algemados, colocando em risco, inclusive, aquelas pessoas que ali estão. Quer dizer, é uma questão de bom senso. Por que não faz uma escala para que leve para os presídios os médicos para que eles possam examinar lá? Deputado Chico Vigilante, eu via em cada preso que chegava para fazer aquele exame das mãos só, porque não é nada mais do que isso, 4 agentes de polícia, ou agentes penitenciários, ou carcereiros, não sei o nome, não sei o apelido. Mas veja o quanto se gasta para cumprir uma exigência legal, que tem que ser cumprida, mas pode ser cumprida com inteligência. Por que não se coloca para o médico fazer, então, uma peregrinação nos presídios? Porque o prazo é 24 horas, então dá tempo dele passar em todos. Quer dizer, isso sim é racionalizar. Racionalizar não é dispensar o que é devido, não é incluir no cadastro de pessoas inadimplentes aqueles que presumivelmente devem alguma coisa. Racionalizar é ter o foco no cidadão e dizer: o cidadão tem que ser atendido respeitando-se a lei, que não admite que se passe de 30 minutos para que ele possa ser atendido. Então fica aqui a nossa sugestão, a nossa proposta, para que a Comissão de Direitos Humanos, me parece que presidida brilhantemente pelo deputado Ricardo Vale, possa se entender assim, possa criar uma frente parlamentar ou algo parecido, deputado, para que a população realmente não continue sendo aviltada pelos serviços públicos que deveriam ser prestados e que se coloca inúmeras dificuldades para que a população possa usufruir. Muito obrigado, deputado.